E aí, pessoal, belezinha? Professor Stigley Oliveira na área para mais uma aula de língua portuguesa. Vamos então, pessoal, começar resolvendo os exercícios da aula anterior, certo? Então, pesquise o gênero crônica argumentativa e responda quais são as características principais desse gênero. Então, a gente viu lá as características principais do gênero da crônica. Então, a crônica ela tem algumas coisas que a gente precisa bater na tecla em cima. Então, a crônica ela vai ter embasamento teórico, ela vai ter argumentação. Se ela não tiver argumentação, ela é um texto informativo. Ela vai ter humor, ela vai ter sátira, ela vai ter piada, ela vai ser atual, certo? Então, só para a gente ver mais especificadinho, a crônica ela é um gênero narrativo. Lembrando que a gente viu que ela é um gênero narrativo, mas ela também pode ser descritiva e ela pode ser também dissertativa. Não podemos esquecer disso. Que deve conter argumentos, uma vez que ela não tem argumentos, ela só passa de um texto informativo, e um alto teor crítico. Então, vamos lembrar do conceito do bobo da corte que o professor falou. Quem que é o bobo da corte? O bobo da corte é aquele que faz piada com o rei. Ninguém faz piada com o rei, mas o bobo da corte faz. Faz piada com o rei, com alguma característica física do rei, faz piada com os seus governantes, faz piada com as atitudes políticas do rei. Então, o bobo da corte ele tem esse poder. Aqui, esse alto teor crítico, é onde a pessoa vai jogar essa crítica para poder falar dos políticos em si, beleza? Então, o alto teor crítico e uma pitada de humor, sarcasmo e ironia. O próprio termo pitada que ele coloca aqui, lembra do meme do cara que só colocava arroz nas coisas? Que ele fazia assim, colocava sal nas coisas? Então, esse próprio argumento, essa própria parte, ela é irônica. Porque não é uma pitada. Muitas vezes ele vai ficar cutucando sempre os caras por fazerem aquilo. Sempre, 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 sempre. Beleza? E qual a relação entre liberdade de imprensa e a crônica argumentativa? Um país com liberdade de imprensa, o cronista poderá expressar sua opinião sobre diversos assuntos utilizando a estrutura de características desse gênero. Então a crônica, como ela visa fazer ataques, algumas vezes, ataques a instituições políticas, ataques a governos ou a empresários poderosos, alguma coisa, ele tem uma liberdade de imprensa em que ele pode fazer essa crítica. Senão, em países que não tem isso, a pessoa escreve alguma coisa, ele é punido por isso, ele pode ser preso, em alguns casos até, a gente já viu, infelizmente, no nosso país, até morte de quem ia contra um certo pensamento imposto à sociedade. Beleza? E vamos então aos nossos exercícios. Assinale a alternativa em que há erro de pontuação. Pausa aí. Fez o exercício? Fechou. Então vamos lá. Era do conhecimento de todos a hora da prova, mas alguns se atrasaram. A hora da prova era do conhecimento de todos, alguns se atrasaram, porém... todos conhecem a hora da prova, não se atrasem, pois... Todos conhecem a hora da prova, portanto não se atrasem. Então vamos lá. A resposta certa é a letra A. Era do conhecimento de todos a hora da prova, vírgula, mas, a conjunção mas, ela é colocada através de vírgula. Então, conjunção é uma das 10 classes gramaticais. Então, nós temos a conjunção, que é a preposição. As preposições, elas ligam os termos de uma mesma oração, certo? Então, dentro de uma oração, ela vai ligar os termos lá dentro. A conjunção, ela irá ligar orações. E a conjunção mas, ela dá a ideia de contrariedade. Então, vamos pegar a frase, eu fui à festa. Então, a gente vai à festa, você vai à festa. Se a gente parte do princípio que a festa vai ser divertida. Você chega lá, a festa é chata. Eu fui numa festa, mas estava chato. Veja, eu fui numa festa, vírgula. Fui numa festa, dá a ideia de que foi divertido, vírgula. Mas estava chato, então ela não estava divertida. A gente quebrou essa expectativa, a gente contrariou isso. Por isso a gente usa o mas.
Então, a resposta certa é a letra A. A hora da prova era do conhecimento de todos, ponto e vírgula. Alguns se atrasaram, porém é a mesma coisa, ela é uma conjunção que ela tem o mesmo valor de contrariedade que a palavra mas, e ela tem que ter uma vírgula antes dela. O ponto e vírgula aqui coloca uma pausa maior, certo? Todos conhecem a hora da prova. Não se atrasem, pois, né, esse pois, gente, né, não se atrasem, pois, a gente deixa uma ideia implícita. Se atrasar, você não vai poder entrar. Todos conhecem a hora da prova, vírgula, portanto não se atrasem. Portanto, é uma conjunção que dá a ideia de conclusão. E ele é introduzido por meio de vírgula. Vamos lá então, reescreva as orações pontuando adequadamente e fazendo pequenas modificações quando necessário, certo? Então pausa aí e faz. Ótimo, vamos lá então. Ó, Maria Rita, vírgula, menina pobre do interior, vírgula, chegou a São Paulo assustada. Maria Rita é o meu sujeito. Menina pobre do interior é o meu aposto. Aposto fica entre vírgulas. Chegou a São Paulo, chegou à cidade de São Paulo. Então, A é craseado. E, né, chegou à cidade de São Paulo assustada. Beleza? O encanador sorriu e disse, se a senhora quiser, eu posso trocar também a torneira dona. Então, vamos lá? O encanador sorriu e disse, 2 pontos, porque a gente vai introduzir uma fala com aspas. Se a senhora quiser, eu posso trocar a torneira também, vírgula, dona. Eu posso trocar a torneira também, dona. Esse dona, gente, ele sempre tem que estar separado por vírgula. Se fosse o nome da pessoa, tem que trocar. Eu posso trocar a torneira também, Carla. Né? Você faz essa separação. Quando tudo vai mal, nós devemos parar e pensar onde é que estamos errando. Dessa maneira, podemos começar a melhorar, isto é, a progredir. A versão arrumada do exercício. Quando tudo vai mal, vírgula, nós devemos parar e pensar. 2 pontos. A gente está introduzindo uma outra pergunta. Aonde é que estamos errando? Interrogação. Interrogação por quê? Onde é que estamos errando? Onde vai estar a nossa interrogação? Dessa maneira, vírgula, podemos começar a melhorar, vírgula, isto é, vírgula, a progredir. Então, dessa maneira, isto é, ele vai ser o nosso vocativo, certo? E socorro, alguém me ajude. A gente transforma em socorro, alguém me ajude. Né, que a gente tem que dar a entonação. Então, aqui ele se torna uma interjeição. Interjeição que também é uma das 10 classes gramaticais e a gente, né, faz essa aplicação aqui, né? Nossa, urra, poxa, né, são interjeições que vêm acompanhadas da exclamação. Alguém me ajude. Beleza? A leitura da tirinha. Venha depressa, doutor. Minha mulher perdeu a memória. Eu estava suspeitando disso. Vocês não pagaram minhas últimas 3 consultas. Então o emprego da vírgula em venha depressa, doutor se justifica por isolar a palavra explicativa, indicar a elipse do verbo, isolar o aposto, isolar o vocativo. Vai! Então, pessoal, o que ele está fazendo aqui é isolar o vocativo, né? Venha depressa, vírgula, doutor. Então, a gente tem o vocativo da oração ali. A vírgula também separa o vocativo. Então, o que a gente tem que ter em mente, pessoal? Toda vez que a gente tem a utilização de vírgulas, que a gente tem que ver a pontuação, primeiro ele dá sentido à nossa oração, e a partir desse sentido da nossa oração, né, a gente vai ter o nosso entendimento, se o nosso texto está coeso e coerente. Se nós voltarmos no exercício 2, a gente vai conseguir perceber que ali fica difícil se a gente não colocar coesão no nosso texto, né? Tem frases lá, eu vou voltar aqui para vocês darem uma olhada. Ó, essa segunda frase aqui mesmo, ela fica horrorosa. A gente precisa justamente fazer isso para que o nosso texto tenha coesão, tenha coerência. Conhecimento de pontuação serve para isso. Beleza então, pessoal? Então, exercício para casa, está aqui o primeiro, pausa aí e copia. O exercício 2, pausa aí e copia. E o exercício 3, pausa aí e copia também.
Beleza então, pessoal? Muito obrigado e até a próxima.